aqui é a Mika, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, seus estados físico, mental, emocional e espiritual. Primeira coisa, antes de tudo, ultimamente eu acabei vendo muito o número 55 quando eu vou gravar um vídeo assim aleatório no caderno, em algum lugar aparece 55. Então eu acho que tem alguém aí, uma mensagem pra alguém aí, ou pra mais de uma pessoa, sobre o número 55, então eu recomendo que vocês pesquisem Anjo número 55, vou deixar na descrição esse link. O que eu vim fazer hoje? Como vocês podem ter visto pela thumbnail, ou não. Eu vim trazer uma breve explicação sobre como vocês podem sair do ciclo de despertar terreno. Não só vocês, como eu, como todo mundo, né? E o que eu quero dizer com ciclo de despertar terreno? Porque eu considero, assim, basicamente o primeiro despertar da consciência que nós, seres humanos, passamos antes da gente ir acessando outros tipos ou níveis de samadhi, digamos assim, certo? Mas aqui eu tô falando de despertar da consciência não é nem mais no sentido, assim, da experiência mística, mas de toda a jornada da busca interior, né, da evolução espiritual. Então eu fiz aqui até um infográfico que eu vou mostrar e começar a gravar aqui. Só um segundo. Tentei resumir mais ou menos quais são os estágios que passamos durante o despertar. Eu quero focar em como que vocês, dentro desse ciclo, tá? Vocês podem sair, verticalizar esse caminho de busca espiritual. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente as pessoas recém-despertas, onde eu vejo elas voltando, retornando para um estado de consciência inferior ou um estado de ignorância, onde elas, a partir de uma certa fase, a partir de um certo momento, né, geralmente quando as coisas começam a ficar mais desafiadoras, elas saem da reta, né, elas fazem um caminho fora da curva, que isso também, de certa forma, é uma coisa, não diria programada, mas faz parte do caminho também, né, porque tem um certo momento que você tem que reacessar um estado inferior, mas é essa a questão. Eu tô aqui mostrando como você consegue olhar, observar quais são as armadilhas dentro da jornada do ciclo de despertar para você sair dele, e que a pessoa começa a negar todo o caminho de evolução espiritual que ela passou. E aí o que acontece é que a pessoa volta de novo para uma estagnação. Então é por isso que as pessoas, eu vejo muitas pessoas despertas, gente, que é como se elas, por exemplo, não é que as pessoas ficam menos inteligentes, menos sábias, nem nada disso, porque a alma, tudo aquilo que ela assimila e experiencia, aquilo fica assinado, aquilo fica impresso, né, com muita força dentro dela. Mas o que acontece? Quando a pessoa volta para um estado de ignorância, por consequência de estar nesse estado, o que acontece? Ela fecha os olhos, certo? Então o entendimento dela também fica mais superficial. Então isso é exatamente também para você, se você entrou aqui nesse canal, nesse vídeo aqui do nada, se você tá passando por isso, para você, de alguma forma, eu poder te ajudar e ser útil nesse quesito, certo? Então aqui eu estou falando provavelmente com muitas pessoas aqui que em algum grau passaram por um certo despertar. Então aqui estamos na primeira fase, ou digamos assim, o ponto de partida. A pessoa desperta. O que significa que a pessoa desperta? Aqui eu tô falando principalmente das pessoas que passaram pela experiência luminosa. Essa experiência luminosa é um termo que Jung fala bastante, recomendo vocês lerem o que ele fala sobre isso, mas é um termo que não foi cunhado por ele, né? Foi cunhado por outra pessoa, se chama Rudolf Otto, né? Que as pessoas em ciências religiosas, teologia, eu acho, comentam bastante. Mas tirando isso, gente, o que seria a experiência luminosa? A experiência luminosa é nada mais uma experiência mística, uma experiência de contato com o sagrado, né? É uma experiência gnóstica. Gnóstica não no sentido institucionalizado, né? Os gnósticos, como vocês conhecem, como grupo, coletivo, mas gnóstico no sentido etimológico da palavra, que é o quê? Contato direto com o conhecimento. Ou seja, aqui nós temos uma experiência empírica, subjetiva, individual da pessoa, onde ela acessa algum tipo de conhecimento empírico, interno, sobre algo que estava além ou superior à consciência atual ou anterior dela.
Então isso acontece com as pessoas despertas. Elas passam por um tipo de experiência que permite elas enxergar além da capacidade humana, né, normal, comum, e elas passam dentro dessa experiência não só uma coisa por um conhecimento puramente cognitivo, mas em todas as camadas e níveis do ser, mental, físico, emocional. Então aqui que você percebe que as pessoas que estão passando pelo despertar, elas começam a apresentar os sintomas, elas começam a perceber coisas que antes elas não percebiam, que às vezes elas nem conseguem colocar em palavras, né? O vocabulário, o dicionário não é capaz de fazer senso total, sabe? Então aqui é quando a pessoa, né, dentro da experiência luminosa, ela carrega uma forte carga emocional, certo? Porque é uma experiência que muda a vida dela. Só que em certo momento, essa experiência luminosa que ela teve costuma se dissipar. Por quê? Porque não é pra você ficar com aquela experiência pro resto da sua vida. Obviamente eu não tô aqui falando qual tem que ser o seu destino fatal. Obviamente tem muitas pessoas que, dependendo do grau e nível de evolução da alma, do chamado dela, elas passam por um tipo de experiência luminosa, os quais, onde o negócio é tão transcendental, né, que elas não fazem nem todo esse ciclo aqui. Por quê? Porque elas já fizeram, a alma já fez todo esse caminho anterior, né? Vamos colocar um exemplo de tipo de despertar, por exemplo. Siddhartha Gautama, certo? Quando ele meditou ali debaixo da árvore, falando bem rasamente assim, né? E ele teve o seu despertar da consciência. Ele não... E é óbvio que ele continuou fazendo o seu caminho, mas esse caminho já estava sendo realizado pela alma, né? Então é óbvio que a partir desse momento ele já saiu do ciclo de Sansara, né? Da roda de Sansara. Mas aqui, para a maioria de nós seres humanos réis mortais, é muito capaz que a gente esteja vivendo a vida inteira acumulando, né, conhecimento, experiência, mas chegou a um certo ponto liminar, fatal da nossa vida, como o espírito, onde a gente não consegue mais ver uma saída, né? Que é quando acontece geralmente que é a noite escura da alma, né? O soul loss, que a alma fica toda fragmentada, porque ela foi se perdendo ao longo do caminho, esses são os fragmentos, né? Então é esse momento que quando a pessoa passa pela experiência luminosa, chamada da alma, ainda assim o corpo, né, físico dela, a mente dela ainda tem que passar por um processo de limpeza, de cura, muito profunda, né? Então o corpo da pessoa, tudo dentro dela, não é capaz de suportar a força e a energia, né, vibracional dessa experiência. É por isso que as pessoas despertas costumam a passar pelo que se chama o efeito halo. O efeito halo é quando, por exemplo, a pessoa tem essa experiência de quase morte, ela tem essa experiência com o divino, ela tem, sei lá, ela enxergou como é que a vida é, qualquer coisa, né? E ela volta pra vida, ela volta pro planeta Terra. E aí esse efeito halo vem como se fosse tipo assim, a pessoa olha agora pra vida que ela está vivendo, para as pessoas ao redor, e ela fala: que diacho é isso? Que diacho é isso? Isso aqui é um inferno, eu quero sair daqui, puta que eu pariu, o que é isso? Entende? Esse é o efeito halo. Então, como a pessoa não gosta do efeito halo, né? E ela tá com aquela forte carga emocional ainda influenciando dentro dela, quando o negócio se dissipa, ela faz o quê? Ela tenta fazer um caminho desesperado de tentar voltar a essa experiência luminosa, né? Que já se dissipou, foi embora. Mas o que a pessoa ainda nesse estado de ignorância ainda não consegue entender é que essa experiência luminosa, embora ela tenha saído ali do cenário, ela continua atuando, né, dentro do espírito da pessoa. Porque não acaba aqui. E é aí que você vai entender uma coisa depois, que eu vou falar depois. E a pessoa fica lá, correndo, desesperada, tentando buscar, tentando ficar apegada a essa experiência divina que ela teve. E por que ela fica nesse estado desesperado porque ela não quer voltar para o estado de ignorância interior? O que acaba acontecendo é que geralmente as pessoas passam para o segundo estágio do despertar, que é a fase de inflação, o ego inflado. É como se fosse uma fase de controle, uma fase de manipulação interna. Que obviamente, mesmo que seja uma coisa natural, é natural, mas antinatural. Como eu posso explicar isso, gente? Isso daqui é praticamente inevitável. Olha o estado do desespero da pessoa. É óbvio que ela vai passar por esse estágio,
Antigamente, como eu falei, a alma esteve em um estado de solócia tão grande que ela já não se conhece mais direito. Então é óbvio que ela vai tentar criar artifícios a partir do ego, né, para tentar controlar como ela se sente. Então ela vai tentar fazer nessa fase de inflação uma simulação dos sentimentos, das percepções que ela adquiriu ou conquistou dentro dessa experiência luminosa. E aqui a gente geralmente acontece a forte influência simbólica, que é o quê? A pessoa começa a acessar, ela engole, gente, ela engole todos os tipos de símbolos, conceitos, concepções esotéricos, espirituais possíveis. E inconscientemente, aqui nessa fase, ela ainda está sendo coagida pela força do medo. Qual que é o medo? O medo dela perder a condição de desperta. Aí eu coloquei aqui até mesmo a pessoa como se ela tivesse com esses brilhinhos, tipo pisca-pisca, como se ela tivesse, de uma forma artificial, tentando imitar o brilhinho, a luz verdadeira ao qual ela teve acesso, né, ao qual ela experimentou. Então aqui, gente, é um negócio natural, mas aqui é um negócio artificial. E isso não significa que, digamos assim, artificial, tô falando no sentido, a pessoa tá sendo uma mentira para ela mesma, esses conceitos aqui só são uma mentira. Não. Na verdade, isso é um vídeo que eu vou fazer depois, né, que a força dos símbolos, eles servem para relembrar, para recordar, para remeter a algo, certo? Mas eles não são o significado intrínseco da coisa. Aqui é a pessoa vivendo o significado intrínseco do despertar. Aqui a pessoa não tá vivendo o significado intrínseco do despertar. Entende? Ela tá lembrando, tá acessando, experienciando coisas que se remetem ao despertar. Dá pra entender isso? Então, a pessoa tenta ficar imitando a luz. É esse processo dela imitar a luz. Ela até escreve aqui, ó, imitação e simulação da vivência luminosa. É uma fase de superstição. Então a pessoa se torna, nessa fase de inflação, muito supersticiosa. Você vê as pessoas que estão nessa fase recém-desperta, elas fazendo todos os tipos de práticas espirituais, exercícios meditativos, quer que seja, possíveis, porque ela sente como se ela tivesse essa necessidade de se tornar a melhor versão, né? E aí que está quando o espírito, né? O espírito age pela nossa ignorância. Por quê? Porque quando a pessoa passa pela fase de inflação, ela chega ao terceiro estado, que é o terceiro estágio da fase de transformação radical, que é quando a pessoa, a partir da forte influência simbólica, ela buscando intensamente, gente, intensamente, nessa fase de busca interior, autorreflexão, ela consegue adquirir autoconhecimento. Neste autoconhecimento está a cura dela, está a reforma moral e ética, está a reforma íntima, além de todas as coisas que tem relacionado com ela se transformar, né? Então aqui, gente, não é por acaso também que a pessoa entra nesse nível de superstição muito grande. Porque isso ajuda ela, né? É muito capaz das pessoas se sentem espertas, você percebe que ainda existe uma falta de maturidade emocional, uma falta de maturidade espiritual, né? Porque elas estão muito... Vocês veem ela muito, assim... ansiosa, sabe? Mas essa ansiedade, ela pode canalizar, e ela provavelmente vai fazer isso, porque é um chamado muito forte, vai canalizar para ela se transformar radicalmente. Então é geralmente nesse estágio que as pessoas, eu falo assim como coletivo, eu vejo bastante dentro da espiritualidade, está. Que é quando elas começam a realizar mudanças drásticas dentro da vida delas. Então, seja no estilo de vida, na forma de alimentação, nas coisas que elas consomem, sabe? De conteúdo, de conhecimento. Elas começam, a partir de tudo isso, criar novos hábitos, criar novas crenças, uma nova visão de mundo e, principalmente, acima de tudo, uma nova identidade. É quando a pessoa tá lá fazendo as reprogramações dentro dela, ela percebe que tem que fazer um trabalho de perdão, coisas desse gênero, entende? Que elas têm que mudar a forma como elas agiam, né? A forma como elas atuavam com elas mesmas. Então, geralmente é um espaço que elas vão conquistar muita cura e que isso vai fazer com que elas tenham, no nível maior das coisas, né? Elas tenham capacidade de, a partir de um momento posterior, suportar uma nova experiência luminosa de forma mais prolongada, entende? Então tudo tem um motivo.
Então é o que eu falei, até aqui, gente, a pessoa despertou a partir do estado de ignorância. O estado de ignorância da pessoa, o ego dela é tão recheado ainda, né? Ela ainda tá tão presa que ela não consegue suportar por muito tempo. Mas quando ela faz esse trabalho, é o espírito falando assim dentro dela. Faça esse trabalho, adquira não, né? Mas construa algo novo para você, para que o seu espaço seja um pouco mais aberto, um pouco mais receptivo para receber um nível de evolução espiritual maior. Aí beleza, ela começa a perceber que tem os boletos para pagar. E aí toda aquela fase de inflação onde ela esteve completamente autoabsorta, ela começa a sair dessa imersão, né? Eu falo como se ela estivesse emergindo da água, né? E ela começasse a ver o mundo lá fora. Ela percebesse, peraí, é tipo um pouco de um choque de realidade, que pode ser até gradual, mas é um choque, assim, que a pessoa percebe, caraca, peraí, eu estava vivendo um pouco uma ilusão. Eu estava vivendo um pouco uma ilusão, porque eu estava pensando que eu tinha que fazer... Eita, gente, aqui, pronto. Porque eu estava pensando que eu tinha que focar tudo nisso, nesses conhecimentos, me transformar, eu adquirir toda essa riqueza interior, mas o que eu vou fazer com essa riqueza? Então aqui é quando a pessoa passa por um estágio onde eu digo de aterramento, sabe? Ela volta pro planeta Terra, voltou a consciência. É uma nova luz de consciência que não é uma luz de consciência luminosa, transcendental, mas é uma luz de consciência que leva a pessoa ao pragmatismo, necessidade de pragmatismo. Então é geralmente esse momento que a pessoa se desilude muito, entende? A pessoa começa a desiludir dessa fase de inflação. E aqui que está uma coisa que é a primeira armadilha para te ajudar a sair do ciclo de despertar, entende? Que muitas pessoas, quando elas estão passando por essa fase de transformação radical, costumam pensar que elas estão conseguindo se transformar super, que elas estão mudando, que elas estão, entende? Porque elas ficaram muito ligadas ou associadas de uma forma intensa, de uma forma deliberada e exacerbada com a espiritualidade. Quer dizer, em um certo momento você vai perceber que tá lá mais pra frente que essa espiritualidade, essa conexão profunda, intensa e constante com a espiritualidade, ela não precisa se dar de forma exacerbada, muito pelo contrário, porque você começa a criar uma nova concepção do que é espiritualidade. Mas aqui a pessoa ainda tem uma noção de espiritualidade que ainda é muito simbólica, né? Por isso que ela se liga muito a valores, a instituições, a tipos de conhecimentos, a rótulos. É aqui nessa fase de inflação que a pessoa gosta muito de pensar, de se questionar e de buscar. Será que eu sou uma alma antiga? Será que eu faço parte desses tanto por cento? Será que... Qual é a minha missão de vida? Não sei o que é. Essa pessoa fica muito colada nisso, entende? Mas a partir daqui, você começa a perceber que você, digamos assim, você adquire uma nova insignificância do ser. Você percebe, cara, peraí. Tá, talvez eu tenha uma missão de vida, talvez a minha alma tenha esses chamados e tudo mais, mas tem uma parte de mim que ainda é reles mortal, entende? Que precisa ser ouvido, entende? Então aqui geralmente... de novo, gente, desculpa. Então é quando a pessoa percebe que não dá pra ela ficar lá no plano das ideias, no abstrato apenas, né? Na idealização bonita. Como as coisas deveriam ser. É quando ela começa a perceber que os conceitos espirituais que ela aprendeu, né, precisam de pragmatismo. Ela olha para aquilo e fala, tá, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu posso ajudar com isso? O que isso pode mudar na minha vida, entende? Será que eu estou agindo desta forma? Então a pessoa se desilude muito, ela vê muito das próprias sombras, porque ela percebe aqui que beleza, tem o lado espiritual dela, bonito, lindo, maravilhoso, eterno. Ela reconhece isso, isso é uma libertação, né, das antigas identidades, que ainda são muito materializadas. Mas aí ela percebe que, ela percebe que tem ainda o ego, a hipocrisia, as contradições, os dilemas, as múltiplas personalidades dentro dela. Então,
Não é só uma questão dela achar e saber que ela é um grande espírito divino que está aqui nesta terra fazendo uma experiência. Ela tem que entender que ela tem que viver a experiência humana a fim de conhecer quem é esse espírito eterno. E quando você fala por assumir a responsabilidade como um ser humano, significa você desenvolver o seu lado humano também. Então aqui geralmente quando a pessoa passa para o próximo estágio, que é a fase de afastamento, que é quando a pessoa se afasta um pouco, se distancia um pouco de todas essas coisas, né? Pode até às vezes a pessoa achar um pouco que é meio balela, assim, ela pensar, cara, o que eu tava pensando? Eu tava totalmente desiludida, por quê? Porque ela vê as sombras, né? Aqui geralmente é quando as pessoas começam a fazer shadow work. Né? Aqui na fase de transformação radical é que as pessoas pensam, a pessoa tá fazendo shadow work. Não. Aqui geralmente é quando a pessoa faz exatamente o quê? O caminho de encontrar uma nova identidade, né? Querer ter mais amor próprio, né? Mas aqui é quando a pessoa percebe que ela precisa fazer um shadow work. O shadow work vem pra ela naturalmente. E progressivamente, dependendo do quanto ela se depara com essas sombras dentro dela, ela se afasta um pouco da espiritualidade, né? Porque ela sente um pouco o quê? Subconscientemente uma forma de traição, né? Dela com ela mesma. Caraca, mano, eu tava aqui na fase de inflação, eu me achava o guru, o mestre espiritual, geralmente nessa fase de inflação que as pessoas costumam ficar muito ligadas à imagem e à energia arquetípica, né? Que as pessoas têm aquele arquétipo grande, de grandiosidade, megalomania, né? De eu sou um grande salvador da pátria, eu sou um trabalhador da luz, eu sou o não sei o que, um Star Seed, eu arquétipo de Messias, qual é a minha linhagem, não sei o que. É um negócio meio de grandiosidade, tem uma grandiosidade. Aqui a pessoa começa a conquistar uma nova virtude, que se chama o quê? Mediocridade. A pessoa começa a perceber que ela precisa ser humilde. E que em um momento você vai perceber que essa é a maior virtude espiritual que existe, gente. Humildade. Sensatez. E aí a pessoa pode se afastar e ficar muito distante da espiritualidade. E a partir desse movimento, gente, o que acontece? Ela larga todos os conceitos espirituais e ela pode até criar, gente, uma repulsão, um certo ódio, assim, um recalque mesmo, sabe? Em relação a tudo aquilo que ela aprendeu aqui. E às vezes, dependendo até a própria experiência luminosa. Então, você tem que tomar cuidado dentro dessa fase de afastamento. Você tem que tomar cuidado nessa fase de afastamento, principalmente se, aqui está a segunda armadilha, para você sair desse círculo de despertar, principalmente se você está se afastando muito da espiritualidade, porque a partir desse momento da fase de aterramento que você percebeu as hipocrisias, as contradições, a necessidade de pragmatismo, você em algum momento negou muito essa fase de aterramento porque você queria voltar para essa fase de inflação. Então aqui está a segunda ilusão que acontece muito com as pessoas despertas, que é quando elas começam a entrar na fase de aterramento, né, que elas começam, por exemplo, a querer dar mais atenção, né, para a parte material da vida, de tipo assim, minha carreira, minha família, não sei o quê. Ela começa a pensar, não, peraí, eu tô ficando muito na matéria, deixa eu voltar pro nível espiritual. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu. Ela ainda associa a espiritualidade, ela ainda associa essa experiência de despertar. Veja bem, tudo isso está acontecendo, gente, no fundo, o que é no fundo? É a pessoa aprendendo a descobrir como é que a pessoa desperta. E como a pessoa ainda não sabe por que ela despertou, né? Aqui, como eu falei, ela despertou através da ignorância, então é o Deus, o toque e o dedo de Deus que foi lá tocar a pessoa para ela sair e se libertar. Ela não sabe o que ela precisa fazer para despertar. Então tudo isso aqui que tá acontecendo, gente, é o caminho dela tentar conhecer como é que ela faz para despertar a consciência. Então aqui a pessoa ainda tem uma ideia errada. Ela associa que ela desperta quando ela fica extremamente apegada à espiritualidade simbólica. Então ela começa a voltar e de todas as formas
formas voltar a ficar naquela força vivente, aquele estado alterado, super alterado da consciência. Geralmente aqui que as pessoas também fazem muito, tipo assim, buscar substâncias, buscar todos os tipos de aparatos externos para elas se sentirem bem. O que não é errado utilizar essas ferramentas, mas você vai perceber que a partir de um certo momento, vou falar desse momento depois, que essas ferramentas devem ser utilizadas de forma moderada e principalmente sensata. E você vai descobrir isso com autoconhecimento, com a experiência de vida. Mas enquanto aqui, gente, a pessoa está tão no estado de ignorância que ela ainda tem uma influência do antigo estado de ignorância não desperto. Então ela não sabe nada sobre ela mesma. Então é óbvio que ela vai ter ideias erradas sobre quem ela é, as coisas que ela faz, ela vai ter conclusões erradas do porquê que ela tá nesse estágio, porquê que ela tá nesse estágio, entende? Então é por isso, gente, desculpa a rabisqueira aqui. É por isso mesmo que a pessoa, quando ela começa a se aterrar muito, ela acha que ela tem que voltar a se inflar para ela continuar sentindo. Como eu falei, aqui é como se fosse um efeito placebo. Mas no fundo a alma tá percebendo, ela percebe que não tá sendo natural. Por quê? Porque a experiência luminosa ela vai dissipando com o tempo. Então o efeito halo vem e a pessoa vai cada vez mais aceitando a realidade em que ela está. E ela não quer aceitar a realidade, ela não quer aceitar essa realidade terrena de volta. Isso acontece com muitas pessoas. Então, quando existe muito esse caminho da pessoa de ficar fazendo assim, esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aqui também, na fase de transformação radical, vai e vem, vai e vem, vai e vem, que ela pensa assim, meu Deus, eu tô voltando pra terra, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Significa o quê? Significa que eu tenho que fazer mais. Eu tenho que ser uma pessoa ainda melhor. Eu tenho que meditar mais. Eu tenho que fazer yoga. Eu tenho que isso. A pessoa fica desesperada, gente. Desesperada por efeito placebo. Achando que o efeito placebo é o despertar em si. É a consciência desperta. E ela não percebe que aqui o aterramento também pode ser um outro tipo de estado de consciência desperta. A partir do momento que ela cansa, gente, ela cansa, porque ela atinge um certo grau de espiritualidade, de amadurecimento, ela pode até negar a espiritualidade. Então aqui está a armadilha. Porque a pessoa pode voltar o quê? A vida comum do estado de ignorância. Se fosse só retornar à vida comum, gente, é até de boas. Por quê? Porque muitas pessoas aqui, muita gente já fala isso, que estão despertando, são pessoas comuns como a gente. Não são mais aqueles mestres, os príncipes dos palácios, que sabe, uma coisa assim totalmente fora do palpável, fora da nossa realidade. Não, quem tá despertando são pessoas como a gente, que vai lá, estuda, trabalha, sabe? Porque é realmente como se fosse um novo tipo de despertar de consciência, que não precisa mais daquele nível de digamos assim, de você ter um grande contraste, né, entre as pessoas, porque a ideia aqui é todo mundo ascensionar e todo mundo despertar coletivamente. Então, quanto mais comum você é, cara, melhor. Só que a pessoa pode levar a um estado de ignorância quando ela volta aqui. Então, o que acontece? A pessoa pode ir para um espaço de negação. Quanto mais tempo ela fica aqui, quanto mais ela nega essa experiência luminosa, né? Nega o chamado da alma para continuar a busca, mais ela vai voltando para o escuro. E é aqui que eu vejo muitas pessoas despertas fazendo esse caminho, que elas têm grandes ideias, ela tem uma nova percepção da realidade, mas aquela percepção ainda não está amadurecida pelo autoconhecimento. Mais do que uma coisa engraçada, gente, é que a pessoa desperta, ela tem uma vantagem quando ela volta para a escuridão, que é o quê? Por já haver despertado, se conquista a luz sobre a ignorância. Ironicamente, se aprende a ter livre acesso ao céu e inferno. O que significa isso, cara? Significa que quando ela volta pra cá, pro mesmo estado não desperto que ela viveu provavelmente a vida inteira, ou muitas vidas, ela já sabe discernir. Ela conseguiu discernimento. Então, tudo aqui que ela conheceu, as concepções,
a transformação dela, por mais ainda artificial e não amadurecido que seja, aquilo vai servir como o quê? Como uma ponte, um salva-vidas, uma boia de salva-vidas, quando ela estiver nesse espaço de escuridão. Então, ela é diferente das pessoas não despertas já, né? Que elas estão na escuridão, mas elas não têm consciência de que aquilo é escuro, ou nem sabem o que é luz. Não, ela já sabe que ela está no escuro, e ela já sabe, já conheceu, já teve um vislumbre da luz. Então, isso pode ajudar a pessoa a sair. Então, se você se identificou com essa fase do ciclo do despertar, cara, e você tá muito próximo aqui de negar completamente esse caminho da busca do ser, cara, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer o caminho inverso. Então aqui, gente, é onde as pessoas falam: muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. E aí eu coloquei aqui como um ponto fora da curva, por quê? Porque aqui é como se fosse, digamos assim, a pessoa quase saindo de todo esse caminho meio dharmático do despertar, né? E que é mais fácil ela ir pro caminho karmático, né? O aprendizado através do sofrimento. Então aqui, isso depende de muitas pessoas também, dependendo se você é uma pessoa que nem eu, que se testa muito e tudo mais, cara, é muito como você começar a voltar pra esses estados, porque você se testa muito. Eu sou uma pessoa que se contraria e gosta de se contrariar muito. Então, às vezes, eu tenho certeza de uma coisa e falo: tem certeza? Aí eu faço exatamente o contrário, cara. E isso aconteceu comigo em 2020. E foi muito difícil sair. Mas quando você sai, isso é uma coisa impressionante, gente. Se aprende a ter livre acesso ao céu e ao inferno. Então você, mesmo que você esteja passando por esse ponto fora da curva, cara, quando você sair, você vai descobrir, e acho que às vezes assim, até mais rápido que muitas pessoas, a aprender a acessar também o seu próprio inferno, né? O seu subconsciente inferior. E isso é muito importante para toda pessoa que quer se tornar uma consciência desperta, né? Que quer ser uma alma evoluída. Porque você não pode só pensar na luz. Em fato, gente, toda essa experiência luminosa aqui, o que ela tá fazendo com você? Ela te mostra a luz para que você jogue luz sobre as suas sombras. Então, a pessoa que quer se tornar uma alma evoluída, ela precisa ter domínio sobre as sombras. Ela precisa conhecer muito bem cada cantinho da sombra dela, para que quando essas sombras venham, ela se torne uma pessoa indestrutível. É aquela velha frase de você conhecer a estratégia do ataque do inimigo. Vai ser difícil como qualquer outra pessoa não desperta, porque quando você tá na ignorância, você vira ignorante também, né? Então aqui a pessoa começa a voltar a viver no ego, ela começa a retornar aqueles hábitos ruins, negativos da vida dela, que sabe que não são bons pro espírito. Por isso que aqui vive muito aquele dilema. E essa pessoa aqui desperta, ela sofre até mais do que a pessoa ignorante, né? Porque a ignorância é uma dádiva. Porque ela sabe que ela tá fazendo uma coisa errada. Mas ela se, digamos assim, ela assume a responsabilidade de fazer essa coisa errada para aprender através dos erros. Então aqui é como se a pessoa estivesse fazendo uma prova de recuperação, né? Ela tá fazendo a prova de novo para ela se tornar mestre sobre aquele assunto. Ela começa a ter mais ainda discernimento e nitidez, lucidez sobre as próprias sombras, o que é errado no sentido o que é involutivo e o que leva à evolução. Aqui ela começa a ver claramente, aqui na prática, na vivência, se as coisas que ela aprendeu aqui no nível de inflação, elas só são da boca para fora, o que ela precisa amadurecer das sombras dela e o quão grandes as sombras delas estão quando elas estão aqui no estágio de ignorância, para elas não subestimarem nem o próprio poder potencial de luz, nem o potencial da sombra. E aqui ela adquire uma nova maturidade. Aí aqui a pessoa está fazendo o quê? Um processo de afirmação da vida. Afirmação do despertar, mesmo que ela não saiba. Significa que você já está num caminho de sair desse ponto fora da curva para atingir, como outras pessoas já fazem direto, um caminho de individuação. A individuação sempre está acontecendo constantemente, né, gente? Tudo isso aqui, gente, é individuação. Mas aqui eu falo no sentido, assim, quando a pessoa assume mesmo esse papel na vida dela. Autodesenvolvimento. Então aqui a pessoa começa a integrar.
integração. A pessoa vê tudo isso que ela passou, a luz e as sombras, as coisas assim difíceis, as coisas fáceis. Ela vê tudo isso que ela passou e ela começa a integrar nesse estágio aqui, que é o que eu falei aqui. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o tipo assim, realmente quando a pessoa leva a sério o tal do autoconhecimento. Aqui, gente, esse autoconhecimento é um autoconhecimento que obviamente é muito profundo, mas é um autoconhecimento que ainda tá nos processos iniciais, sabe? É quando a pessoa, tipo, ainda não sabe nem direito, assim, o que eu quero, e aí aqui ela vai descobrir o que ela quer. Mas aqui, gente, já é o que eu quero num sentido mais abrangente, mais complexo do espírito dela. Então aqui ela vai começar a ver toda a experiência de vida dela, às vezes não só dessa vida, mas de muitas, quando vai abrir muito o olhar dela em relação à vida, em relação a ela mesma, e ela vai perceber que tudo isso é ela e ao mesmo tempo não. Então é muito engraçado isso, porque esse processo de individuação, gente, se eu pudesse resumir, seria isso. Eu sou tudo isso e eu sou muito além disso. E se você se identifica com essa frase, cara, você tá muito perto de você passar por um novo tipo de despertar. Um despertar onde você não precisa fazer de novo todo esse caminho cíclico, mas um caminho onde você pode sair do ciclo de despertar terreno. Por quê? Porque o mais importante de tudo isso, gente, não é a experiência luminosa que você teve. Como eu falei, a experiência luminosa é só um checkpoint. O que vai ser mais importante de tudo isso, gente, é essa parte aqui, a integração do ser. E quanto mais afirmativo você se torna, mais perto de evoluir e ascensionar a sua alma está. Se você entende num nível mais profundo o que significa afirmar, você vai entender que é o quê? Não negar. Né? Falando aqui pelos opostos. Então, significa não negar nenhum aspecto do ser que passou por sua individualidade, por sua experiência. Tudo isso, gente, ainda tem um nível de ignorância da pessoa que ela não consegue, quando ela tá dentro de um dos estados, perceber, amigo, a identificação dela em outros estados que ela passou da vida dela. É como, por exemplo, gente, isso acontece muito, principalmente se você é mais jovem. Por isso que você respeita muito idoso, porque idoso, ele começa, de certa forma, mesmo que ele seja ignorante, ele passa por um certo processo de individuação. Porque ele vê que ele já foi criança, ele vê que ele já foi jovem, já foi adulto, entende? E ele não nega nada do que ele viveu. Mas, por exemplo, enquanto você tem, sei lá, 15 anos, você olha pra você de 9 anos de idade e você fala, caralho, que bosta de criança é essa, porra? Você olha pras coisas que você pensar, você fica com aquela vergonha alheia, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu não sou essa pessoa. Entende? É isso que acontece. Mas quando você vai crescendo a alma, você não fica cego às outras partes de você que você já foi, que você já acreditou. Você escolhe somar tudo isso. Você soma tudo isso. Aqui nesse estágio da integração. Isso é a afirmação do ser. Porque você agora já não está mais levando, deixando os aspectos seus à sombra. Né? Porque, por exemplo, como eu falei, tenho 9 anos de idade, eu odiava o meu eu de 9 anos de idade, deixo na sombra. E você não entende que aquilo é um manancial de autoconhecimento riquíssimo para sua evolução, para o seu crescimento, e que foi necessário em um certo momento da sua vida. Por mais negativo que ele tivesse sido para você. Entende? Então, geralmente aqui nesse processo de integração também, geralmente que as pessoas, é óbvio que aqui, né, no shadow work, a pessoa aprende a se amar, também já aprendeu a se amar muito, mas é geralmente aqui nesse processo de individuação que a pessoa realmente começa a dar importância, até mesmo para as maiores dificuldades, injustiças, perdas que ela teve na vida dela. É a coisa que ela começa a perceber e ela começa a assimilar os opostos.
pô, cara, eu não sou só uma pessoa maravilhosa, incrível. Eu não sou uma pessoa só, nossa, super de boas, deboísta, não sei o quê. Eu também tenho a parte de mim que não é nem um pouco de boas, que é impaciente, que é intolerante, que, enfim, faz coisas nada a ver. Eu também, eu sei que eu tenho que me libertar. É importante, eu amei ser uma pessoa livre, eu quero ser uma pessoa livre. Mas eu entendo também que tem certas coisas, né? Desculpa, eu coloquei errado aqui, mas tem certas coisas que eu preciso ter limites, aprender as restrições, as constrições da vida. Então tudo isso vai fazendo uma soma do que? Virando virtudes dentro da pessoa. Entende o que é, por exemplo, a liberdade mais a constrição? Moderação. O que é, por exemplo, a pessoa brilhar, certo? Mas ao mesmo tempo ela se rebaixar de certa forma. Humildade. Ou, por exemplo, o que é a pessoa ter experienciado o extremo da luz, aqui na experiência luminosa, ou o extremo da ignorância, aqui no estado de solócio, noite escura da alma. O inferior contra o seu eu superior. Então ela vai integrando o ser. Isso é o que a gente chama de self, dentro da psicologia junguiana. Entende? Então, o que é uma pessoa humilde, moderada, sensata, com força interior? É uma pessoa, uma alma ascensionada. Por isso que ela sai do ciclo de despertar terreno, entende? Saiu daqui. Aí você não precisa dormir de novo, entende? Ou, enfim, fazer todo esse ciclo de novo para você despertar toda hora, sempre fazendo de novo esse ciclo na sua vida. De esperar Deus, digamos assim, te ajudar de novo a abrir seus olhos para você se transformar só mais um pouquinho. Você pode continuar se transformando, mas agora com o quê? Com uma consciência sobre todas essas partes de você. Você não nega nada. Geralmente, quando a pessoa passa por esse ciclo de despertar contínuo, é quando a pessoa escolhe não fazer esse processo aqui. Se você não faz esse processo aqui, o negócio vira o quê? Você fica nisso pra sempre, cara. Que é geralmente, mesmo que você não tenha passado por uma experiência luminosa, pode ser tipo até mesmo uma epifania, um insight, uma vontade muito grande, né? Que vem assim do nada, geralmente uma fase muito importante da sua vida, que leva a pessoa a fazer tudo aquilo que ela precisa fazer para evoluir, mas ela volta para um certo nível de ignorância. Aqui não, cara, você escolhe obter sabedoria. Aqui é a pessoa quando ela vira alma sábia. E aí quando ela tem um novo despertar, gente, não é um despertar que leva ela à experiência luminosa para voltar por tudo isso. É um tipo de experiência que leva a um despertar não através da ignorância, mas através da sabedoria. E quando é um despertar através da sabedoria, é um despertar que foi o quê? Infligido pela própria alma. Ou seja, não é um despertar passivo, onde Deus foi lá e te ajudou. Não, você se ajudou. Isso significa o quê? Conquista da independência da alma. Significa que você está mais pronto, mais preparado para ajudar outras almas. Mais preparado para, enfim, trabalhos espirituais mais profundos, mais, entende? Então, aqui é uma forma de você atingir novos estados de consciência. Então, gente, é isso. Espero que tenha ajudado. Eu não tô assim com uma cara de dúvida, porque eu tô falando aqui, mas enquanto eu falo, parece que eu não tô fazendo sentido nenhum. Mas eu espero que tenha ajudado. Vou dar aí uns edits pra ajudar. E quem quiser complementar aí, fale aí em que estágio você está, que você se encontra. Obrigada pela atenção de todos até esse momento e até mais.